Aleluia. Louvado e engrandecido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora vos saúdo os ouvintes da Palavra de Deus. Um bom dia. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus venha repousar, venha reinar na sua vida e na vida da tua família. Nesta hora vou estar trazendo a palavra de Deus e que você possa ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus nos fala que a promessa de Deus nos convém a nós. De que maneira que você tem se comportado na presença do nosso Deus? De que maneira você tem já chegado a Deus? A Bíblia nos fala que nós devemos se aproximar de Deus para que nós podemos receber a nossa recompensa, receber a nossa vitória, a nossa conquista. E a Bíblia nos fala, aquele que se aproxima de Deus, Deus age nessa vida numa forma especial, numa forma gloriosa, aleluia, o qual que o homem tenta entender, mas não entenda, porque o mistério de Deus não é para entender, mas sim para explicar para o ser humano o qual que Deus é na nossa vida, o qual que Deus supre as nossas necessidades, o qual que Deus ilumina, dirige, guia nossos passos, o qual que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. De que maneira que você tem comportado na presença do nosso Deus? De que maneira que você tem se aproximado de Deus? A Bíblia nos fala, para nós chegar até Deus, se aproximar de Deus, primeiro nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, o profeta Miqueias, ele estava se profetizando, Deus usando ele profetizar a destruição e a salvação da humanidade. Depois chegando, quando Jesus veio nesse mundo, o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo, dizendo, aleluia, que a promessa de Deus nos convém. A promessa de Deus diz respeito a nós, a nossa humanidade desse mundo. E a Bíblia nos fala que Deus fazia aliança com a humanidade para que a humanidade viesse se aproximar de Deus. Cada vez mais que Deus fazia aliança, mas o ser humano vivia na rebeldia, vivia na desobediência à palavra de Deus. O rei Davi disse lá no livro Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Aleluia! Jesus está voltando. De que jeito você tem comportado na presença do nosso Deus? O apóstolo Paulo falando através do Espírito Santo de Deus, dizendo: não conformei com as coisas desse mundo, mas sim renovai pelo vosso entendimento. Não conforme com as coisas desse mundo, porque esse mundo, as coisas desse mundo será destruído. Tudo que acaba é ilusão. Tudo que acaba não vale nada.
e que você possa se aproximar de Deus. Para você se aproximar de Deus, primeiro você deve se aproximar de Jesus Cristo, porque é a única pessoa que leva até Deus, a não ser Jesus Cristo. A quem você tem procurado? A quem você tem procurado para se aproximar de Deus? Aleluia! Primeiro vou estar lendo que no livro de Miqueias, capítulo 10, capítulo 2 e o versículo 10, que diz assim: aleluia! Levantai-vos e ide-vos, porque esse não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz a destruição. Sim, destruição enorme. Quando fala a respeito a destruição enorme, quando fala a respeito da imundícia, a Bíblia nos classifica a imundícia é sujeira. Se é sujeira, simboliza o pecado. E a Bíblia nos fala que Deus vai destruir o pecado, que Deus vai destruir a humanidade, aquele que não tiver na obediência à palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: que naquele tempo estávamos em Cristo, separados da comunhão de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tem esperança, e sem Deus no mundo. A Bíblia nos fala, primeiro vou estar falando a respeito da destruição. A Bíblia nos fala que a destruição, quando acontecer, o profeta Miqueias está profetizando a destruição e a salvação. Primeiro eu vou falar a respeito da destruição da humanidade, destruição desse mundo. A Bíblia nos fala quando aquele homem de Deus, o apóstolo, aliás o profeta Miqueias, quando está falando a respeito da destruição, o povo de Israel está sendo desobediente à palavra de Deus, está sendo desobediente os estatutos, o juízo, o decreto, o mandamento de Deus na sua vida. Quando o ser humano passa a ser desobediente à lei, a consequência vai na vida do ser humano. A Bíblia nos fala no livro de Romanos, capítulo 13, que fala a respeito que nós devemos ser submissos à lei do homem, ser submisso ao nosso superior. Se nós não for obediente ao nosso superior, a consequência vem sobre nós. Mas quando nós passamos a ser obedientes ao nosso líder, ser obediente
a lei do homem, nós estamos sendo obedientes à lei de Deus. A Bíblia nos fala, aqueles que são desobedientes à lei do homem, não adianta você falar que você é obediente a Deus, porque a lei do homem são constituídos pela lei de Deus. Aquele que passa a ser desobediente à lei do homem, por acaso você tem sua carteira de habilitação, se você não seguir a regra do qual que a lei rige, a consequência vem sobre ti, a penalidade vem sobre ti. Você, às vezes, se você está sendo desobediente a uma coisa, o qual que a lei rige sobre a carteira de habilitação, tanto de carro, como também de moto, como também de avião, o que seja, a consequência vem sobre ti. Aleluia! Assim também, quando nós passamos a ser desobedientes à palavra de Deus, a consequência vem sobre o ser humano. Aceita Jesus, aceita a lei que oferece para a vossa vida, para que você possa entender o qual que Deus quer melhor para você. Assim também, quando nós passamos a ser obedientes à lei do homem, as coisas vêm sobre nós de bondade, porque nós estamos sendo obedientes à lei do homem. Mas muitas das vezes vem umas leis loucas, aonde que não agrada a Deus. Deus determina sobre essa pessoa, quando vem uma lei que não pode ser criada. Quantas leis têm surgido nesse mundo que não é concordável ao nosso Deus. Mas quando o ser humano planta uma lei que vem prejudicar o ser humano, que vem prejudicar a lei de Deus, a penalidade vem sobre esses poderosos. Mas quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, nós vemos o agir de Deus em nossas vidas se cumprindo em nossas vidas. A destruição vem quando passa a ser desobediente. Assim como o povo de Israel foi desobediente à palavra de Deus, a consequência vem sobre eles. E também quando Miqueias profetizou a destruição e a salvação da humanidade, quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, a salvação vem sobre nós, o agir de Deus vem sobre nós. E a Bíblia nos fala, aí quando o apóstolo Paulo estava escrevendo nas cartas de Éfeso, a Bíblia nos fala, ele falou a respeito Deus no mundo. Meu amigo, tem uma boa pescaria para a vossa vida, e traz um grande peixe para a sua casa. E a palavra de Deus nos fala, o peixe significa alma, mas esse peixe que você vai buscar e que vai saciar a sua vida, aleluia. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata que quando o apóstolo Paulo estava falando nas cartas de Éfeso, já está falando a respeito Deus no mundo. A Bíblia nos fala que Deus viveu durante 400 anos sem usar um profeta para anunciar a sua palavra, a reconciliação da humanidade para com o nosso Deus. Mas Deus ouviu um clamor,
um clamor de uma pessoa. E a Bíblia nos fala, através dessa pessoa, Deus reatou a aliança de Deus com Abraão. E a Bíblia nos fala, quando acontecer essas coisas, a Bíblia nos fala, o povo de Israel, aquele que estava na presença de Deus, sofreu a penalidade, sofreu as consequências, por motivo da rebeldia, por motivo da desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, quando ele se aproximou de Deus, a Bíblia nos relata, nos revela que o povo se alegrou, por motivo de Deus tinha agido na vida deles. Mas do outro lado, o profeta Miqueias está profetizando a salvação. Aí vem a aliança, o qual que Deus tinha fazido antes, e as pessoas não se aproximavam de Deus. Mas Deus enviou Jesus a este mundo para nos conceder a nossa salvação, através da graça, a graça não merecível, a graça o qual que nós não tínhamos a liberdade de alcançar a nossa salvação, através do sangue. A Bíblia nos fala que o sangue foi colocado como a nova aliança para com o ser humano. Jesus derramou seu sangue para cumprir a lei de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus veio nesse mundo, aleluia, não poder abolir a lei de Deus, mas sim para cumprir. E ele veio nesse mundo para aniquilar e destruir o império da morte, que é o império de Satanás. E a Bíblia nos fala que ele está pronto para agir na sua vida, se você aceitar essa aliança, o qual que Deus fez com a humanidade, para que a humanidade viesse se aproximar dele, viesse se chegar até a Deus, se aproxima de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando para a humanidade. O que você tem feito para o nosso Senhor Jesus Cristo? Fuja da realidade desse mundo. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo, dizendo, aliás, apóstolo Pedro, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O ser humano tem uma facilidade de amar as coisas desse mundo, esquecendo o qual que Deus tem uma bênção muito grande para a vossa vida. Aceita Ele, aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando para a humanidade. O que é que você está esperando? Que você não possa fazer um compromisso com Jesus Cristo, fazer aliança com o nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando para as vossas vidas. Se você morrer hoje, para onde você irá? Para onde você irá? Imagina, para onde você irá? Jesus está voltando para a vossa vida. Jesus está voltando. Aceita Ele. Meu Deus, meu Pai. Não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, toma direção. Supre as necessidades de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo os ouvintes da Tua palavra, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo.